Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Bom dia a todos os nossos palestrantes. Estamos iniciando o nosso 27º painel do primeiro congresso online da Advocacia Baiana, evento inédito aqui para nós, da Advocacia Baiana. Quero cumprimentar a todos os nossos palestrantes. O nosso painel será composto pelos doutores Jorge Oliveira, Marcos Sampaio, Elisandra Lins e Samuel Vida. Eu sou Luana Viana, estou como presidente da Jovem Advocacia da subseção de Santo Antônio de Jesus, sou advogada, atuo no direito imobiliário e empresarial, e hoje tenho a honra de estar mediando esse painel. Quero saudar de forma especial ao meu ex-professor Samuel Vida, que me ensinou de forma brilhante história do direito, e foi aluna na Federal. E quero iniciar o nosso painel com a fala, a apresentação do doutor Jorge Oliveira. Doutor Jorge, que é graduado pela Universidade Federal do Ceará, em junho de 81, especialista em Direito Constitucional, mestrado em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, procurador assistente da Procuradoria-Geral do município de Fortaleza, conselheiro seccional da OAB Ceará, conselheiro federal da OAB, conselheiro do CNJ por 2 mandatos, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Ceará e advogado militante do escritório em Fortaleza e Brasília. Doutor Jorge, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar a nossa mediadora, a doutora Luana Viana, que estou tendo o prazer de conhecer. Desejo à senhora, que talvez seja entre nós a mais jovem, não é? Representante que é da Jovem Advocacia, uma longa vida advocatícia nesse período de tantos atentados contra os direitos. Nós precisamos de muito direito e de mais justiça. Quero saudar a doutora Elisandra Lins. Muito obrigado por ter me acolhido a seu lado. Doutor Marcos Sampaio, amigo de longa data, agradeço por demais estar mais uma vez a seu lado. Doutor Samuel Vida, meu querido, nós hoje vamos conversar sobre as fake news. Eu quero só fazer um esclarecimento. Eu ontem pedi, e vou cumprir aqui o prazo que nos foi delegado, eu ontem pedi que fosse o primeiro a falar, porque eu vou acompanhar todas as falas, eu quero deixar isso bem claro. Jamais cometeria alguma grosseria do nível com os colegas, mas é porque eu talvez tenha que sair um pouco antes, porque eu tenho um despacho começando pontualmente às 11. Então, se sair um pouquinho antes, eu avisarei no chat, para não atrapalhar quem estiver na última fala, mas eu terei tido a noção do evento. Agradeço muito ao presidente Fabrício Castro, o nosso presidente da OAB Baiana, a minha segunda terra, a Bahia, eu que sou cearense, e a Luiz Viana Queiroz, que é um líder da advocacia hoje nacional, vice-presidente da OAB no Conselho Federal, em cujos nomes e com a permissão de ambos, eu quero saudar toda a advocacia baiana neste evento inédito, que certamente vai ser muitíssimo copiado, porque muito bem sucedido, muito bem conduzido, planejado e conduzido, esse primeiro congresso online da advocacia baiana.
Nós estamos começando, então, o painel número 27, e a mim me coube sobre essas fake news, chamadas fake news, as notícias falaciosas, as notícias falsas, falar sobre a violação da democracia, suposta violação. Eu fiz uma instigação. As fake news violam ou amadurecem a democracia? E eu quero pedir à senhora, doutora Luana, que quando faltarem 2 minutinhos, a senhora só me dê um sinal, por favor, para eu encerrar no tempo, tá bom? Agradeço muito. Agradeço muito, para eu ouvir os colegas. Em primeiro lugar, nós, quando falamos de notícias falsas, primeiro nós temos que separar o que é notícia e o que é falso. Porque notícia falsa não é notícia. Notícia é relato de fato do que aconteceu. Falso é a deformação da verdade. Então, as notícias falaciosas, eu prefiro essa expressão, elas são antipremissas civilizatórias. São verdadeiros atentados à dignidade humana. São uma violação do principal princípio que rege o ser humano desde sua concepção, que é a boa-fé. As chamadas fake news são um atentado contra os de boa-fé, contra as de boa-fé. E eu começo lembrando que os direitos capitais dos seres humanos, e por que não dos animais, mas fundamentalmente regendo os seres humanos, estão nas primeiras cartas da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, e muito mais atrás, não vamos descer a João Sem Terra, mas os direitos essenciais dizem respeito à vida, e é claro que é a matriz de todos os direitos, embora mortos também tenham direitos, senão não haveria calúnia contra mortos, mas a vida, a liberdade, que é o primado individual primeiro da vida, a liberdade, e aí há as diversas liberdades de ir e vir, de manifestação do pensamento, etc., etc., a igualdade, a propriedade e a segurança. Todos temos esses direitos assegurados por igual, princípio da isonomia, no artigo 5º da Constituição de 1988, já trazendo para cá este tema. E o artigo 5º diz o seguinte, na sua cabeça, e é importante ter a cabeça, porque a cabeça é o comando. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, os termos que vêm a seguir, nos 78 incisos e 4 parágrafos do artigo 5º. Pois bem, o artigo 5º, inciso 4º, diz assim, que é uma premissa civilizatória. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que é que a Constituição está dizendo? Que não basta pensar, todos pensamos, e não pecamos por pensar. Perdoem-me os que assim pensam. Não pecamos por pensar. O pensamento ele tem uma vida própria. A expressão do pensamento é que tem um veículo próprio autônomo, que é o ser humano. Então, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, as pessoas precisam dizer quem é que é autor ou autora de tal pensamento, de tal manifestação, para, caso atinjam quem quer que seja, os atingidos possam defender-se, estabelecendo o devido processo legal em qualquer seara.
Então, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Nós ainda temos uma democracia no Brasil muito adolescente, que está sendo testada o tempo inteiro. Os remédios para as espinhas ainda não resolveram todas as mazelas, todas as acnes da nossa democracia. E aí, eu me lembro de Milor Fernandes, que gostava de usar a expressão livre pensar é só pensar? Porque se manifesta o pensamento, é evidente que se tem a liberdade de opinião. E a liberdade de opinião, e aí é que está, não pode ser escondida, não pode ser escamoteada. Camaleonicamente não pode ser mudada. Quem diz tem que assumir. Quem transmite também pode assumir. Nós estamos na era da informação em rede. Este é o grande fato, é o grande palco em que se desenvolve o ambiente propício para nossas dúvidas e ainda pouquíssimas ou quase nenhuma solução. Esses limites, a meu sentir, colocam dois postulados em jogo, que são um grande desafio para a nossa civilização e para a nossa época: a autonomia da vontade e a responsabilização das consequências. Lembremos que a manifestação do pensamento tem limites, porque nenhum direito é absoluto. Que me perdoe o ministro Carlos Aires Brito, que disse que o direito ao devido processo legal é absoluto. Tem tempo de guerra, nenhum direito é absoluto. Eu estou com o Celso de Mello nesse ponto. Nenhum direito é absoluto. Todos os direitos são relativos e, portanto, enfrentam limitações, inclusive de outros direitos e dos deveres que são impostos aos seus titulares. Assim, atentar contra outro, atentar contra a dignidade humana, pode gerar a situação de a liberdade de opinião se converter em veículo para a prática de crimes, calúnia, difamação, injúria, para citar os crimes contra a honra, por exemplo. Dessa forma, é assegurado a todos, aí entra o papel da imprensa, mas entra o papel do advogado, entra o papel do psicólogo, entra o papel dos profissionais liberais. É assegurado a todos o acesso à informação. O acesso à informação, que a Constituição, no artigo 5º, inciso 14, garante, é o acesso à informação correta, à notícia verdadeira, ao que é de interesse público, sendo tratado de forma republicana e transparente, impessoal, moral e legal, conforme o artigo 37. Dessa forma, temos que separar. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando for necessário ao exercício profissional. Fora disso, não se resguarda nem o sigilo da fonte sob pena de se cumular culpa. Nesse sentido, é que hoje nós temos a figura das notícias falaciosas, as notícias falsas, as fake news, que estão sendo objeto de discussão no Congresso Nacional por meio de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu estou pagando para ver os resultados dela, não vai dar tempo para nós falarmos sobre isso aqui hoje. E a discussão sobre se regular a figura da notícia falaciosa, a figura das fake news, por meio de legislação, de norma infraconstitucional. Eu também estou pagando para ver a efetividade de uma norma que trate disso. Porque a rede mundial de computadores ainda é incontrolável, se bem que dizem que alguns controlam o mundo inteiro. Mas isso é uma outra questão. Ainda é um universo incontrolável. De sorte que, embora seja rastreável, não necessariamente é encontrável a tempo de se punir de acordo com a legislação de cada estado, uma vez que a rede mundial de computadores é internacional, é globalizada, e as legislações, mercê da soberania de cada estado, são nacionais. É claro que os tratados e convenções internacionais podem muito e muito colaborar com isso. O que é que nós temos hoje como fato real?
há um desafio, e nós que estamos numa temporada pandêmica, um desafio mundial, independente de ideologia, embora ideologizada, nós estamos numa temporada pandêmica, é desses desafios que nós estamos falando. As chamadas fake news, as notícias falaciosas no seio das redes, principalmente no seio das redes, são puníveis na forma da legislação de cada estado. E assim deve acontecer. Eu entendo que tanto as fake news que atacam interesses públicos, como, por exemplo, dizer que a cloroquina cura, já está comprovado, e botar um depoimento de qualquer um, com a maior formação que tenha, mas é uma pessoa, desrespeitando as instituições internacionais e nacionais competentes para isso, desqualificando as instituições, os poderes, a autoridade do judiciário, etc, etc, etc. Esse tipo de notícia não tem causa mácula para a qual não existe cura. Não existe punição viável para isso. Calar a boca, determinar que não faça isso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou uma prisão domiciliar de uma chamada ativista, extremista, ou que seja, que se diz de extrema-direita, e esta pessoa continua fazendo as maiores aberrações, inclusive atentando contra a vida de uma menina de 10 anos de idade, expondo as instituições, as leis, mentindo, dizendo coisas absurdas. Eu estou citando isso como exemplo para efetivamente deixar clara uma coisa. Nunca deixaram de existir as fake news. Elas não são uma novidade. Nunca foram uma novidade. Hoje, elas ganham um contorno por causa da temporada inaugural das redes sociais em nível mundial, ganham um contorno gravíssimo, um contorno de gravidade imensa. Haja vista, por exemplo, a influência que as notícias falaciosas, têm produzido em eleições nos maiores países democráticos do mundo. Em eleições. Então, resultados eleitorais têm sido adulterados. E aí eu entro com uma outra questão importante, apenas um outro questionamento para deixar no ar para as pessoas, se quiserem e puderem refletir, que é a divergência, o confronto entre as chamadas fake news e o princípio da soberania popular, que tem direta implicação, não no direito eleitoral, no direito político, mas na própria ciência política achada na rua, ou seja, contra os próprios fatos que definem os governantes de muitos estados, como é o caso do Brasil. Então, nós temos, como é o caso dos Estados Unidos, que até hoje está, o caso que está até hoje sob investigação. Dessa forma, eu tenho quanto tempo, doutora Luana? Temos 2 minutos, doutor. 2 minutos, beleza. Eu estou aqui olhando, e para respeitar meus colegas. Então, eu quero deixar patente a minha preocupação com as soluções que me parecem ainda muito ínfimas, me parecem ainda muito primárias, e é natural que assim seja, me parecem ainda muito toscas, muito bate-cabeça, muito tentativa e erro de solucionar um problema cuja gravidade nem se conhece no total. Portanto, a mim me parece que, num primeiro momento, as fake news maculam, ferem, violam a democracia. Mas as cicatrizes decorrentes dessas feridas acabarão por fortalecer a opção pela democracia, que, se não é o melhor regime, o outro, se foi criado por Deus, até hoje não nos foi dado ao conhecimento.
Melhor do que a democracia, só mais democracia ensinaram-nos os noruegueses depois daquele atentado horroroso naquele campo lá de lazer na Noruega. Mais democracia, choque de democracia, fortalecimento das instituições e dos sistemas de controle interno e externo das instituições, força para a soberania popular. Quero agradecer a todos, quero agradecer mais uma vez ao OAB da Bahia pelo gentil e muito habitual convite. Doutora Luana, um abraço, bom trabalho. Doutor Marcos, quero saudá-lo. Doutora Elisandra, quero saudá-la. Doutor Samuel, quero saudá-lo e quero ouvi-los. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Jorge. Eu gostaria só de fazer um pedido para o doutor, para deixar seu celular no horizontal, para que todo mundo fique na mesma posição. Esse mundo online. Pelo amor de Deus. Espera aí, só um instante. Beth, gostaria de passar a palavra para a doutora Elisandra Lins, ela que vai falar para nós sobre fake news, manipulação versus democracia. Doutora Elisandra é advogada, conselheira estadual da OAB Bahia, pós-graduanda em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global. Doutora Elisandra, a palavra está com a senhora, temos 15 minutos. Bom dia, doutora Luana. Estou aqui extasiada depois de ouvir o doutor Jorge Hélio. Saudar meu querido colega de conselho, doutor Marcos Sampaio. Saudar também o doutor Samuel Vida. Uma honra estar ao lado de pessoas tão gabaritadas. Honrada também da senhora ser mediadora, jovem advogada competente, Santo Antônio de Jesus, o interior, marcando presença. Honrada. E ouvir as palavras do doutor Jorge Hélio reforça mais o entendimento que eu tenho com relação a fake news. E eu espero também trazer provocações para os colegas, os internautas que nos ouvem nesta manhã de sexta-feira. Eu, como o doutor Jorge Hélio nos trouxe, não é algo antigo, né? Fake news não é algo antigo, não é algo novo, é algo bem antigo, que pegou uma formatação nova. Pois bem, eu trago nessa manhã de hoje uma fábula bem antiga, uma fábula de Êxopo, que foi reescrita por Phaedra e depois por La Fontaine, que é o lobo e o cordeiro. Uma história de um lobo que no rio estava bebendo água e num plano mais abaixo o cordeirinho. O lobo, na sanha de devorar o cordeiro, vira para ele e fala: você está sujando a água que eu estou bebendo. E o cordeirinho fala: mas como é que eu posso estar sujando a água que o senhor está bebendo se eu estou mais embaixo? O lobo, muito irritado, diz: mas na estação passada você me ofendeu. Mas, senhor, eu sequer era nascido. Mas seu irmão me ofendeu. Senhor, eu sou filho único. Pouco importa, seu pai e sua mãe me ofenderam. Ele salta da parte mais alta e devora o cordeirinho. Moral da história: o tirano sempre irá encontrar um argumento para justificar o ato de crueldade. Este é o primeiro ensinamento, né, que eu trago da antiguidade. E mais, a gente avançando mais na história, nós temos o pai da ciência política, Nicolau Maquiavel, que no livro O Príncipe, ele traz um ensinamento muito interessante, que o aliado mais poderoso que o príncipe pode ter é justamente o povo. É justamente o povo. Que a elite, ele deve acompanhar de próximo, ele não pode se afastar da elite, mas o povo, ele sempre vai estar próximo dele. Então, ele não pode fugir do povo. Então, o aliado mais poderoso que o tirano pode ter é o povo. Então, nesse contexto, que a democracia é o governo do povo, para o povo, os tiranos, aqueles que têm interesse de fragilizar a democracia, têm direitos de violar os direitos fundamentais, direitos individuais, né, de tirar a dignidade da pessoa humana, de grupos, de etnias, eles irão se utilizar de instrumentos
para que crueldades sejam praticadas sem que o povo manifeste qualquer contrariedade, para que o povo, inclusive, o apoie. Então, ele vai se utilizar de instrumentos para isso. Então, ele vai se valer da oratória, ele vai se valer da persuasão, ele vai se valer do vasto conhecimento da personalidade humana, mas o fará de uma forma diferenciada. Ele vai se valer dos meios que ele conhece, como propaganda, marketing, agora das redes sociais, mas aliado com outra ferramenta muito mais importante, metodologia científica. Ele vai colocar isso de uma forma que o povo faça sem o perceber. E isso vai ser feito de forma que nações assistam passivamente grupos semi-exterminados e eles apoiando. Isso nós vamos verificar no século passado, não está muito distante, na Alemanha nazista, onde o povo alemão assistiu passivamente e fazendo grandes desfiles, exaltando a sua condição de povo superior, enquanto judeus, negros, homossexuais eram exterminados em grandes números. E tudo porque se havia uma vasta publicidade, onde se fazia associação de ratos e pragas com o povo judeu e essas outras etnias. Ou seja, era um projeto que estava sendo em curso. Não era algo aleatório, era um projeto muito bem arquitetado, muito bem maquinetado. Vamos dizer assim, a palavra não é adequada, mas eu quero passar essa ideia. Então, não era algo que alguém pensou do dia para a noite, vamos colocar notícia falsa só para a gente tirar a paz das pessoas. Não, foi muito bem projetado, foi muito bem pensado. São mentes muito bem privilegiadas que sentaram e pensaram o projeto para serem executados. E no nosso país também temos essa triste história. Vou dar um exemplo. Em 30 de setembro de 1937, utilizando-se esse mesmo meio, vale a gente lembrar que quando nós trabalhamos o dia inteiro, a gente senta, seja no canal aberto ou fechado, e somos bombardeados com muitas propagandas. Por quê? Nosso cérebro está cansado. Então, toda informação que recebermos, nós não vamos questionar. O cérebro está cansado. Então, vamos receber automaticamente. Então, da mesma forma, em 30 de setembro de 1937, por volta das 19h30, 20 horas, no programa radiofônico A Hora do Brasil, o general do Estado-Maior, do chefe de Estado-Maior do Exército, estava anunciando para todo o povo brasileiro que estava em curso o Plano Cohen, no qual comunistas estavam desenvolvendo um plano para matar Getúlio Vargas, para matar vários oficiais do Exército, Marinha, para fazer uma insurreição armada em território brasileiro, libertar Luiz Carlos Prestes, outros chefes comunistas ou presos políticos, fazer movimentos entre operários, estudantes, queimar casas de homens de bem, de famílias de bem e de prédios públicos, que o Brasil iria mergulhar numa verdadeira guerra civil, iríamos perder a paz. Por conta disso, 1º de outubro, Getúlio Vargas consegue que fosse reconhecido estado de guerra. Tempos depois, se fecha o Congresso Nacional, pessoas são perseguidas, direitos são cassados. Entra-se o período de ditadura, que começa de 1937 a 1945. Quando vai terminando o período de 1945, o mesmo general que, na noite de 30 de setembro, leva esse terror para os corações brasileiros, diz que foi uma mentira. Esse plano nunca existiu. Nunca houve comunistas fazendo plano nenhum. A União Soviética também nunca cogitou fazer nada no Brasil. Mas esse ato de crueldade, essa mentira, justificou a ditadura militar, que, na verdade,
Getúlio Vargas não queria sair do poder e inventou este plano para poder justificar o seu ato de crueldade. Ou seja, o Lobo, em 1937, usou esse meio para devorar a democracia brasileira. E então o que eu chamo a atenção é que a fake news, na verdade, deve nos provocar muito receio, porque ela é algo que envolve algo muito maior. Nós não sabemos qual é o projeto nefasto que está atrás da fake news. Nós não sabemos os interesses nefastos que estão por trás dela. Quem está arquitetando ao seu alcance? E se nós considerarmos que alguns anos atrás achávamos absurdo, porque ninguém via livros ensinando homossexualidade em escolas, ninguém via e achávamos absurdo. E esse discurso conseguiu, e mais outros de preconceitos, levar uma pessoa a um alto cargo do Poder Executivo, nós devemos levar essas informações distorcidas, tá? Analisar de uma forma muito mais objetiva e com muito mais profundidade. Porque isso é um projeto. É um projeto de poder, é um ataque frontal à democracia. E como disse o doutor Jorge Hélio, a democracia é o melhor regime de governo, não inventar outro melhor. Então, nós devemos ficar atentos, porque não é algo aleatório, não é feito por mentes toscas, burras, ignorantes, são mentes privilegiadas, bem orquestradas e que sabem muito bem o que estão fazendo. Essa foi minha contribuição nessa manhã de hoje. Muito obrigada. E estou aqui ansiosa para ouvir o Dr. Marcos e o Dr. Samuel Vida. Muito obrigada a todos. Doutora Elisandra, muito obrigada pela sua belíssima explanação. Seguimos aqui no nosso painel, agora com o Dr. Marcos Sampaio. Ele que vai falar sobre STF e sua democracia TikTok. Dr. Marcos é advogado, professor, procurador do Estado da Bahia, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, conselheiro estadual da OAB Bahia, escritor e autor de diversos trabalhos jurídicos. Doutor, você tem 15 minutos. Muito bom dia a todos. Com muita satisfação que participo desse primeiro congresso virtual da Advocacia da Bahia. Eu faço com o privilégio de poder estar ladeado de minha querida colega de conselho, Elisandra, do querido professor de todos nós, Samuel Vida, e cumprimentando, aliás, reverenciando o Dr. Jorge Hélio, que muito tem a ensinar a todos nós. Muito obrigado pela oportunidade, pela possibilidade, obrigado à OAB da Bahia. Eu tinha imaginado começar a minha breve fala nessa manhã com uma dublagem feita no TikTok do presidente Trump em seu discurso ontem, em que foi confirmado o candidato dos republicanos nos Estados Unidos. E é muito curioso como a ira americana, ou a ira do presidente americano contra o TikTok, a princípio decorrente, ou pelo menos justificada a sua ira, porque o TikTok, a empresa chinesa, estaria fazendo captura e divulgação de dados da intimidade dos americanos, mas, na verdade, todos nós sabemos que foi em razão do episódio de Oklahoma, em que, através do TikTok, a comunidade se uniu, um grupo de pessoas, para boicotar a presença de um comício que seria feito. Eles confirmaram a presença, tomaram os ingressos e ajustaram via do TikTok de que lá não iriam. E é muito curioso ver que essa democracia TikTok, que agora se coloca na preservação dos direitos fundamentais, ela se repete pelo mundo afora
e no Brasil com uma marca maravilhosa, ou com um exemplo muito forte, no chamado inquérito do fim do mundo. O inquérito do fim do mundo, o inquérito em que o Supremo Tribunal Federal apura sozinho, apura sem a participação do órgão acusador, aquilo que ele acha que é ofensivo, ou detrimentoso à honra ou à boa imagem da própria corte, numa grande confusão que aí está posta. É evidente que a compreensão das fake news, ou a exata dimensão das notícias falsas, ou das notícias manipuladas nas suas mais diversas vertentes, elas criam uma nuvem onde é muito complexo distinguir o que é verdade e o que é mentira, e mais ainda, isso podendo gerar vários benefícios ou prejuízos a terceiros. Afinal de contas, as fake news, elas podem servir, e em regra, elas servem para destruir reputações, mas as fake news também servem para criar reputações que verdadeiramente não se colocam. Alguns problemas de natureza ontológica e alguns problemas de natureza procedimental permeiam a noção de fake news. Primeiro, do ponto de vista ontológico, a dificuldade que nós temos de verificação do que é verdade ou do que não é verdade, assunto do qual já tratou a filosofia e a filosofia jurídica em especial, sobre verdades temporárias, sobre verdade ou consenso, verdade e consenso, o que seria efetivamente a verdade e o que não seria a verdade. Do ponto de vista instrumental, a questão das fake news, ela reclama a resposta a duas perguntas. Quem dirá que isso é fake news ou que não é fake news? Ou seja, quem é o árbitro que diz que isso é a verdade ou que não é a verdade? E a segunda, quando dirá isso? Em que momento dirá isso? Com duas repercussões muito fortes para a democracia. A primeira, quando eu coloco, como está nos projetos de lei em discussão, a autorização para que o poder público defina o que é fake news e o que não é fake news, eu retiro da sociedade a possibilidade dela livremente escolher quais são as suas mensagens e como ela vai tratar estas mensagens, como bem cuidou do assunto o professor Lothar Michael na Universidade de Düsseldorf, na Alemanha, um assunto que desde a década de 60 tem sido objeto de pesquisas as mais profundas possíveis. Recentemente, os constitucionalistas americanos questionaram, e têm questionado bastante, sobre essa possibilidade do Estado dizer, ou do poder público dizer o que é verdade e o que é mentira, e não nós da sociedade podermos colocar com graves repercussões que daí podem acontecer. O segundo é quando é que vão dizer, quando é que a fake news deverá ser interrompida, quando é que a fake news deve ser bloqueada. E aí nós temos um outro problema da democracia, que é a possibilidade de criar-se uma censura à divulgação do proselitismo, de ideias e de ideais que, porventura, possam desagradar aqueles que não queiram ouvir aquela mensagem que está posta, porque simplesmente rotularão, dirão, isso é fake news, eu não quero que seja divulgado. Ora, a questão da fake news foi muito bem tratada, tanto por Dr. Jorge Hélio quanto por doutora Elisandra. Ninguém pode ser favorável à divulgação das fake news, embora tenha esses problemas. A questão é que desde a Constituição Republicana de 1891, lá no artigo 172, nós definimos um sistema de responsabilidade em que está vedado o anonimato. Vejam, a Constituição de 1891, no artigo 72, parágrafo 12, tal como faz a Constituição de 1988, no artigo 5º, elas dizem:
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Daí se estabelece um sistema jurídico de responsabilidade pela informação ou responsabilidade por aquilo que eu falo. Afinal de contas, não existe na República ninguém que tenha o gozo de direito sem consequentes responsabilidades. Foi assim que todos nós aprendemos. Notem que o anonimato, como direito e como garantia fundamental, ele está previsto como própria decorrência da privacidade. O anonimato, ele é viável, é possível e está conservado no sistema constitucional de 1988. Porque, pelo sistema de privacidade, eu tenho 4 grandes direitos. O direito de ser deixado em paz, o direito de limitar o acesso às minhas informações, o direito de controlar as informações que as pessoas tenham a meu respeito e o direito de sigilo. Disso decorre a possibilidade de nós vivermos anonimamente e a Constituição consagrar o anonimato, como, aliás, agora está previsto na recente lei aprovada em definitivo, Lei Geral de Proteção de Dados. O anonimato, ele foi excepcionado exclusivamente na liberdade de informação, na liberdade de manifestação do pensamento. Somente ali, e não é possível estender o anonimato em todos os locais, e essa observação é muito importante, porque a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, ela tem admitido uma série de providências administrativas, por exemplo, a apuração de crimes com base em denúncia anônima, a criação de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, desde que depois se faça uma apuração e se encontre a materialidade. Então, é preciso fazer essa distinção, porque muita gente está achando que a Constituição ela veda o anonimato, e não, ela veda na livre manifestação do pensamento. E aí, me parece que, no particular, o que precisa ser observado e o que precisa ser feito é como rastrear ou como encontrar o autor e o responsável por aquela informação que é qualificada como fake news. É isso que é preciso ter uma governança jurídica adequada para o mundo digital, o que eu tenho reclamado bastante naquilo que estou chamando de constitucionalismo digital. É preciso que se crie uma governança para identificar o responsável por aquela informação. Com todo respeito, a lembrança que nós temos do cyberpunk ou dos cyberpunks, que são aqueles que divulgam informação anônima como forma de combater a repressão pela impossibilidade de apresentar informação. Isso muito claro em países em que há censura ou quando o poder público quer antecipar a censura à informação que será divulgada. Um exemplo claro, o Wikileaks, que foi divulgado inicialmente de forma anônima, com grande serviço de demonstração de realização para toda a humanidade. Uma outra questão é, se eu tenho dificuldade de fazer essa identificação e a governança da internet, ela precisa ser estabelecida para que eu possa identificar quem falou ou quem deixou de falar determinada opinião ou determinada colocação, eu preciso deixar claro que todo o controle sobre aquilo que se quer taxar como fake news, ele só pode ser a posteriori. Ele nunca pode ser prévio. Ele nunca pode acontecer anteriormente. Quando o Supremo Tribunal Federal faz o inquérito do fim do mundo para apurar eventuais desconformidades ou opiniões, ou quando eu lanço uma manifestação, ainda que não uma manifestação agradável ao Supremo Tribunal Federal, a Corte ela precisa, em primeiro lugar, garantir a liberdade de manifestação e,
somente impedir a divulgação daquela opinião ou daquela manifestação que foi colocada, quando revelar uma potencial possibilidade de um perigo à própria corte. Isso está decidido no caso Brandenburg versus Ohio, de 1969, pela Suprema Corte Americana, em que somente diante de imminent lawless action é que se pode fazer o controle da manifestação de maneira preventiva. Nunca antes. Se alguém se lança uma diatribe no Twitter ao estilo, vamos invadir o Supremo e tocar fogo lá, nós não suportamos o Supremo não tem pessoas do bem, essa liberdade de opinião tem que ser combatida pela legitimação da democracia em que o Supremo deverá espraiar-se, deverá colocar-se. Isso é completamente diferente de alguém ir no TikTok e estabelecer, olha, vamos amanhã pela manhã, às 9 horas da manhã, tocar fogo do Supremo com um coquetel Molotov. Há uma distinção que precisa ser feita. E, por fim, eu ainda faço uma distinção igualmente relevante. Se eu superei quem diz, quando diz, eu preciso agora definir a questão do destinatário da fake news. Se o destinatário da fake news é uma pessoa particular ou poder público. Se for uma pessoa particular, eu tenho que ter um sistema de proteção diferenciado, porque aí eu tenho uma colisão direta de direitos fundamentais entre particulares, como disse o Dr. Jorge Hélio. Mas, se o destinatário da fake news for o poder público, a hipótese é de exigir do poder público que ele venha a público para explicar que aquilo não é verdade e justificando que não é verdade. Então, as consequências jurídicas da fake news para o poder público e para o particular, elas são completamente diferentes no cenário da democracia da Constituição de 1988. Eu, evidentemente, tenho tido muita preocupação com o assunto das fake news, mas confesso que para os males da democracia só com mais democracia, para os males das manifestações da liberdade de opinião, nós precisamos garantir mais ainda a possibilidade do livre falar, do livre ouvir, mas sempre podendo se identificar o emissor da manifestação ou daquele pensamento para que se possa fazer a justa reparação. Do contrário, criaríamos um sistema de irresponsabilidade que é incompatível com o princípio republicano, segundo o qual todos que exercem os direitos são responsáveis por eles. É assim que eu tenho enxergado a questão das fake news num universo democrático de realização dos direitos fundamentais, lamentando profundamente o inquérito do fim do mundo, em que o Supremo, ao invés de fazer democracia, ao invés de justificar-se, promove a maior restrição de direitos fundamentais que aquela corte já fez desde 1988. É isso, doutora Laura. Doutor Marcos, agradeço a sua explanação. Meus parabéns. Eu queria fazer a ressalva, né, como a doutora Elisandra tinha comentado, que pode ser que a fake news seja um nome dado a um problema, uma situação já existente. Me lembro que tem um podcast que eu gravo junto com outros jovens advogados, que se chama Prosas Jurídicas, e aí nós entrevistamos o doutor Luiz Viana, e ele comentava, né, que fake news será um grande problema nesse ano, ou um grande assunto nesse ano eleitoral. E com certeza envolve não apenas o quesito eleitoral, né, como já estamos aí identificando, na verdade atinge todos os direitos. Eu queria agora passar a palavra para o meu saudoso professor Samuel Vida, que vai falar para a gente sobre fake news, direitos constitucionais, democracia no Brasil contemporâneo. O professor Samuel Vida é advogado, professor de Direito da Universidade Federal da Bahia,
coordenador do Programa de Direitos e Relações Sociais, PDRR-UFBA, secretário executivo da AGANJU, Afro Gabinete de Articulação Institucional e Jurídica, mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, doutorando em Direito, Estado e Constituição pela UNB. Professor Samuel, a palavra é com o senhor, temos 15 minutos. Bom dia a todos e todas. Eu quero iniciar cumprimentando os colegas que me precederam, o Jorge Hélio, Elisandra Lins, Marcos Sampaio, cumprimentar a Luana Viana com um cumprimento especial. É muito bom encontrar ex-estudantes na condição de colega, confirma a vocação de vocês, confirma a qualidade e o brilho que já demonstravam no espaço acadêmico, deixa-nos muito gratificados como professores, como atuais colegas na contemporaneidade. Quero mandar um abraço e cumprimentar o presidente Fabrício Castro, parabenizá-lo pela iniciativa. Quero também cumprimentar Hermes Hilarião, que coordena o processo de montagem, de realização deste congresso. Quero cumprimentar a Daniela Borges, em nome da nossa representação no Conselho Federal, e também o nosso querido Luiz Viana, que nos representa tão bem no Conselho Federal, que cumpre um papel relevante hoje no cenário da advocacia brasileira. Em nome dos conselheiros estaduais, eu dirijo um breve cumprimento a Maíra Vida, conselheira da seccional baiana, e espero que nós possamos hoje conversar sobre um tema delicado, complexo, que não dá para ter nenhuma solução breve, rápida, pronta, que comporta, portanto, uma prudência e uma necessidade de cuidado na abordagem que muitas vezes tem faltado no cenário institucional brasileiro. Portanto, eu vou conversar com vocês hoje me articulando em torno de 3 eixos. Um é o que são as fake news e como construir uma abordagem sobre esse fenômeno que se mostre adequada, especialmente para o espaço jurídico-político. Portanto, me refiro tanto ao direito concebido enquanto um produto já finalizado pelos processos institucionais admitidos, quanto à produção do direito na esfera das instituições políticas e da própria participação da sociedade na sua construção. O segundo aspecto diz respeito aos direitos constitucionais envolvidos. A gente precisa revisitar essa dimensão e evidenciar, como foi muito bem feito pelos antecessores, como há diversos direitos em questão, não apenas a liberdade de expressão. Há uma série de elementos ligados aos direitos individuais e coletivos, ligados à arquitetura institucional da democracia, que precisam ser ponderados, considerados neste debate. E, por fim, uma breve consideração sobre as 2 principais iniciativas desenvolvidas no campo jurídico-político na contemporaneidade. Eu me refiro ao inquérito do Supremo, já aqui também citado, e ao projeto de lei aprovado no Senado e que tramita agora na Câmara dos Deputados, pretendendo regulamentar a matéria. Então, eu me basearia nesses 3 eixos para uma conversa que não tem nenhuma pretensão conclusiva e que busca apenas somar-se aos esforços que vêm sendo feitos em todos os domínios, inclusive na academia, e aí eu aproveito e destaco que é um tema tão candente que tem provocado, nos últimos 2 anos, uma série de trabalhos acadêmicos. Já temos algumas dissertações de mestrado sobre o tema, muitos artigos publicados no ambiente acadêmico, algumas teses de doutoramento em curso debatendo a questão. Portanto, certamente teremos um farto material no próximo período para reflexão e melhor construção de respostas. Mas vamos lá. Sobre fake news, há 2 questões que merecem um destaque preliminar. A primeira, como já foi dito aqui, não se trata de um fenômeno propriamente novo. A mentira, a notícia falsa, a construção de estratégias para induzir coletivamente ou individualmente os sujeitos a tomarem determinadas posições
não é um fenômeno que se inaugura na conjuntura atual, muito menos que se constrói por meio da tecnologia informática, pela multimodalidade dos meios comunicacionais disponibilizados pela internet, pelas redes sociais. Existe já todo um precedente de manifestações de variada natureza, desde as pretensões individuais de ofender um desafeto até as disputas políticas, nos quais a mentira, a versão fraudulenta dos fatos, a invenção de atributos denegatórios da qualidade moral de alguém é veiculada. Isso, portanto, é preciso ser realçado. O segundo aspecto é que também é preciso um certo cuidado com esse impressionismo colonial que faz com que fenômenos precisem ser examinados pelas acepções estrangeiras, considerando que elas não são neutras e que elas surgem em contextos culturais bem específicos. Então, essa importação da expressão fake news, essa simplificação que muitas vezes acontece, me incomoda e acho que a gente deve ter um certo cuidado, sem o exagero de mera recusa da expressão, mas com cuidado de não embarcar nesse rótulo fácil, nessa simplificação que se apresenta disseminada pelos próprios meios de comunicação, e é bom destacar que os meios de comunicação formal são parte interessada nesse debate. Não são sujeitos neutros, inclusive, historicamente, estiveram implicados com produção de notícias falsas, com produção de versões ao contento e ao sabor do interesse econômico, político, ideológico dos seus detentores ou dos seus financiadores. Portanto, não são interlocutores neutros que possam ser ouvidos e são, inclusive, sujeitos que se sentem ameaçados por determinados expedientes que democratizam o acesso à produção de informações, processo de circulação das informações, que desconstrói, inclusive, as plataformas clássicas, o jornal impresso, praticamente condenado ao fim, as TVs que sempre nos parecem defasadas quando se ouve uma notícia veiculada pela TV. Quase sempre quem está acompanhando as redes sociais tem a sensação de que está sendo apresentado uma notícia velha, requentada. Portanto, não são sujeitos neutros. Por fim, uma breve consideração sobre a dificuldade de conceituar o que é fake news. Nós trabalhamos no campo do direito com uma necessidade de estabilidade semântica maior do que a de outros territórios. Até porque a disponibilidade dos direitos, a afetação à liberdade, as constrições que decorrem do processo de normatividade estatal não podem ser produzidas sem os devidos cuidados. Logo, nós temos um problema inicial, que é o desafio de caracterizar o que nos interessa compreender como fenômeno merecedor de uma abordagem jurídica contemporânea, específica, que se mostre, digamos assim, necessária por insuficiência dos dispositivos já ofertados pela tradição jurídica, pelas instituições jurídicas, para lidar com outras manifestações de mentiras, de notícias falsas, de procedimentos que ponham em risco interesses individuais ou coletivos. Para tanto, eu acho que é importante considerarmos alguns elementos. Eu vou citá-los aqui sem a pretensão de que constituam uma lista exclusiva, exaustiva, mas para chamar a atenção de aspectos que merecem nosso olhar, tendo em vista as singularidades do que chamam de fake news e dos efeitos produzidos contemporaneamente. A primeira dimensão é identificar como essas produções de notícias, de informações, se articulam em torno de discursos de ódio, de práticas e discriminações injustas e de crimes contra a honra, quase sempre valendo-se do anonimato para a consecução desses objetivos. Ora, a produção de opiniões mais estapafúrdias ou infundadas, que não tenham esses elementos, não podem ser confundidas e qualificadas como idênticas quanto à sua lesividade. Nós estamos falando, portanto, de um tipo de manifestação que pode, evidentemente, ser identificado como lesivas a uma série de direitos, a uma série de situações subjetivas relacionadas à dignidade, relacionadas à honra, relacionadas a interesses políticos da sociedade na qual se manifesta.
O segundo aspecto é a percepção de que interessa identificar e combater os esquemas que planejam, organizam redes de desinformação. Nós não estamos falando apenas do sujeito que, por qualquer idiosincrasia, produz uma interpretação extravagante da realidade. É preciso identificar com atenção e combater aqueles que se associam, que constroem aparatos poderosos, manipulando, inclusive, conhecimentos do campo da tecnologia, do campo da psicologia, para produzir efeitos calculados. Isso é completamente diferente do cidadão que, isoladamente, apresenta, digamos assim, ao mercado das opiniões as suas idiosincrasias. Nós estamos falando, por exemplo, no caso concreto do Brasil, do chamado gabinete do ódio. Toda uma articulação política que usa, inclusive, a estrutura do Estado, que capta recursos junto a empresários para fomentar determinados interesses ideológicos, partidários, político-eleitorais, etc. Esse tipo de articulação, a exemplo também das articulações supremacistas, raciais e outros grupos que se articulam para promover discursos de ódio, precisam ser devidamente enfrentados. Isso não pode ser equiparado, nós não podemos produzir um conceito que coloque na mesma condição fenômenos dessa natureza com fenômenos de manifestação subjetiva individual, ainda que extravagantes e descabidos. A terceira dimensão diz respeito à necessidade de estabelecer um tipo de identificação de tratamento para aquelas manifestações, e aí se incluem as individuais, que se direcionam contra as instituições democráticas e que pretendem desqualificá-las, atingindo-as na sua, digamos, normalidade funcional. Nós não podemos admitir que está albergado no princípio jurídico da liberdade de expressão o ataque às instituições injustificado, a desqualificação, a atribuição de comportamentos que não se apresentaram, a incitação à violência, etc. Uma última observação diz respeito ao aspecto que tange ao anticientificismo. Eu acho que eu tenho uma visão muito crítica sobre a ideia de uma ciência verdadeira, mas é preciso preservar as conquistas que diz respeito, sobretudo, a aspectos relacionados à saúde pública. Nesse momento da pandemia, nós temos assistido à produção de notícias que incentivam comportamentos que expõem não apenas o indivíduo que adota, mas toda a sociedade. Desde os mitos em torno de remédios mágicos, cloroquina ou ivermectina e outros mitos, até o comportamento de não utilização das máscaras ou a adoção de comportamentos sociais de risco, de propagação do coronavírus. Isso não pode ser tolerado sob pena de a tentativa de responsabilização tardia não alcançar os seus objetivos. Portanto, esses elementos devem ser considerados para pensar o que é fake news, o que é que interessa mapear e combater. Acelerando um pouco, já que o tempo é muito curto, eu gostaria de destacar que pensar um sistema jurídico de responsabilidades implica em articular pelo menos 5 dimensões. A primeira delas é a do autor, produtor dos conteúdos. É importante construir todo o mecanismo adequado e os limites das prescrições constitucionais para responsabilizar. E se os dispositivos disponíveis não dão conta, me parece que em alguns casos não dão conta, é preciso desenvolver novos dispositivos adequados à tempo. A segunda dimensão de responsabilidade é a da plataforma de divulgação. As empresas que operam esses serviços não podem ser tratadas como sujeitos bem-intencionados e neutros. Pelo contrário, operam a partir de uma lógica econômica, alinham-se politicamente conforme interesses e predisposições ideológicas, e isso não pode ser desconsiderado. Portanto, há que se estabelecer também níveis de responsabilização e de algum nível de controle em relação a essas estruturas. A responsabilidade do Estado é o terceiro nível, que merece ser destacado, já que o Estado não pode assistir inerte a uma ideia liberticida de que o exercício de determinadas liberdades podem provocar prejuízos sociais irreparáveis. A quarta é a dos compartilhadores, os demais cidadãos, indivíduos ou instituições que replicam, que reproduzem, sem a checagem devida, as notícias, muitas vezes aberrantes, que passam a circular e a formar opinião em nossa sociedade. E, por fim, a quinta dimensão é a responsabilidade da sociedade, que precisa ser exercitada por diversos meios, inclusive pela via da educação para o manuseio das tecnologias digitais.
Sobre os direitos constitucionais, de maneira muito rápida, já que pelo tempo não será possível desenvolver, eu diria que, além da liberdade de expressão, nós estamos diante de um fenômeno que também requer a nossa atenção no que concerne à dignidade humana, à proteção da honra, né, ao pluralismo, né, tanto do ponto de vista cultural, já que somos uma sociedade multicultural, quanto do ponto de vista político, né, que tem uma relação direta com a democracia, com a ideia de democracia que nós temos consagrado na Constituição, a dimensão também do dever da não discriminação, né, a dimensão tão relevante quanto a da afirmação dos direitos fundamentais, que é a da proteção à dignidade dos indivíduos e das coletividades que muitas vezes são atingidas. Para finalizar, eu gostaria de destacar que, diante de uma situação de democracia em construção, nós temos uma experiência democrática frágil, muito recente, que precisa ser desenvolvida e precisa ser cultivada com muita atenção. É preciso mais cautela do que a precipitação regulamentar que vem marcando as iniciativas tanto do Supremo quanto do Poder Legislativo. Concordo com as críticas que foram feitas, acho que o inquérito aberto no STF é uma aberração inconsistente, assim como adiciono a crítica ao projeto aprovado inicialmente pelo Senado. É um projeto que foca basicamente numa pretensão de atribuir responsabilidade às plataformas que veiculam as notícias pelas redes sociais, cria uma série de mecanismos perigosos que podem produzir censura, que podem produzir, inclusive, pela rastreabilidade da maneira concebida, o acesso pelo Estado ou por instituições privadas de dados importantes do sujeito, que podem ser já perseguição política, que podem ser já uma série de consequências danosas à democracia. Portanto, para finalizar, me parece que o caminho é o de fazer um amplo debate e não o de tomar a decisão precipitada, impressionista, de recorrendo aos desconfortos que a situação, pela sua própria novidade, provoca, né, precipitar a decisão, né, institucional, via o inquérito do STF, ou legislativa, via projeto de lei em fase de tramitação, em vias de aprovação pelo Poder Legislativo brasileiro. Parece que nós devemos garantir um debate sereno, sem a pressa da resposta pronta, e lá devemos utilizar os instrumentos disponíveis, e eles existem e devem ser lançados, devem ser utilizados amplamente, conforme os procedimentos do devido processo legal, em absoluta consonância com a nossa arquitetura constitucional e de proteção aos direitos e liberdades fundamentais. Agradeço pela atenção e me coloco à disposição para continuar no debate, que certamente não se encerra com essa mesa, que pode ter outros momentos de aprofundamento e no qual a OAB deve cumprir um papel fundamental. Acho, inclusive, que a OAB, tanto nacionalmente quanto localmente, precisa se engajar mais ativamente em torno dessa discussão, porque se trata de uma temática delicada e que põe em risco uma série de questões estratégicas para a democracia, para o direito constitucional, para a nossa latente e recente democracia em desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigada, professor Samuel Vida. Um professor é sempre eternamente professor, né? Eu queria agradecer a presença de todos os nossos palestrantes, né? Da nossa palestrante, doutora Elisandra, dos nossos palestrantes, doutor Samuel Vida, doutor Marcos e doutor Hélio Jorge, Jorge Hélio, perdão, que ele precisou se ausentar por um motivo profissional. Queria comunicar a todos os nossos espectadores e participantes desse nosso 27º painel, que o nosso evento, nosso congresso online continua, então sigam para os próximos painéis. Queria aqui deixar registrado meu agradecimento por estar como mediadora e fazer uma breve consideração de que o assunto fake news, como bem salientado pelo professor Samuel Vida, é um tema que a discussão dele está só começando, é um tema que realmente está em voga, então não podemos permitir determinadas atrocidades, porque não é só a discussão do fake news, né, ou da fake news, mas sim de diversos outros direitos, inclusive constitucionais, que estão envolvidos na temática da fake news. Muito obrigada ao nosso presidente Fabrício, e vamos dar, então, continuidade ao nosso evento através do desenvolvimento dos outros painéis. Fica, então, aqui encerrado o 27º painel.